Obrigado, comandante. O Zé Reinaldo, antes de sair, introduziu aí o documento do Dilermando, e eu acho muito interessante que o Dilermando ele colocou uma questão chave, né? No seu documento, né? Esse acordo, né? Essa relação entre a China e a Rússia, né? Que define bastante o nosso tempo. É uma mudança muito significativa, né? É uma condição que garante essa transformação que nós estamos passando, né? E isso, para a gente entender a situação na Palestina, nós precisamos debater sobre essa questão, certo? Nós precisamos entender o quadro geral que tem nesse acordo entre a Rússia e a China um elemento chave, né? A situação da Palestina, na verdade, ela está ligada a isso por uma série de razões, inclusive porque o Estado de Israel, o significado do Estado de Israel e do governo de Israel tem um significado dentro de uma outra conjuntura, né? Uma conjuntura que está, na verdade, sendo ultrapassada, que está sendo superada agora, né? Israel foi criado para garantir uma condição de domínio das potências do norte, do imperialismo estadunidense lá no Oriente Médio. Então, é essa conjuntura, essa condição que hoje está chegando ao seu fim. E com isso está chegando ao fim do sionismo. Então, essa crise, ela não é extemporânea, ela não é deslocada do seu tempo, certo? Ela está incluída nessa transformação pela qual o mundo está vivendo e ela significa a superação de uma condição de domínio, né, dessas potências do norte. Vou pedir a licença aqui para me referir como potências do norte, porque nós falamos países do sul global, mas se existe o sul global é em comparação aos países do norte, né? Então, embora seja um conceito um pouco impreciso, mas para que a gente possa entender, né, ao que estamos nos referindo, podemos usar sim países do norte e países do sul, né? Os países do norte é exatamente a Europa, Estados Unidos, Japão, né? E o restante do mundo é o sul global, com poucos ajustes, mas em síntese mais ou menos isso, né? Sendo que os países do norte seriam os países do centro imperialista, né? Que mantém esse desenvolvimento desigual no mundo, né? Condenando o sul global ao subdesenvolvimento e uma divisão injusta, né, do trabalho mundial. Então é essa condição que hoje está em crise. E por que ela está em crise? Ela está em crise porque o capitalismo no geral está em crise, certo? O capitalismo ele já vem aí há um século numa situação de declínio de produtividade, declínio na sua força produtiva. O capitalismo ele sobreviveu durante o século XX à custa de políticas sociais que são enquadradas como políticas socialistas. O estado do bem-estar social, os direitos trabalhistas, tudo isso são políticas consequentes, decorrentes do processo que iniciou a partir das conquistas da Revolução de Outubro, né, da Revolução de 1917, das lutas dos trabalhadores. Então, elas não têm a ver com a política capitalista em si, certo? Elas têm a ver com uma transformação que o século XX iniciou, que foi a luta por um desenvolvimento similar, né, conduzida por uma série de países do sul global, com as lutas anticoloniais, as lutas nacionalistas e as revoluções socialistas. Então, esse é o processo que no século XX, começou no século XX, e eu acho, na minha opinião, esse processo ele está agora em vias de uma consolidação, de uma transformação, de uma finalização, certo? Que é exatamente a superação dessas relações imperialistas pelas quais o mundo foi submetido durante
os últimos tempos, né? Então é esse processo que coloca em crise as relações como elas eram antes. Antes nós tínhamos aí um mundo onde os Estados Unidos faziam e aconteciam, iam lá, bombardeavam, iam lá e decidiam, e isso hoje já não é mais possível, certo? Hoje já não é mais possível. Os Estados Unidos agora fazem guerra por procuração, fazem guerra, fazem revoluções coloridas, fazem sanções, fazem guerra jurídica, mas não tem mais aquela condição. O José Reinaldo, antes de sair, citou uma série de guerras, né, de conflitos promovidos pelos Estados Unidos no final dos anos do último milênio, né, e início desse, guerra do Iraque, na Líbia, Afeganistão e tal, mas essa condição hoje já não existe mais, certo? Essa condição hoje está fora de cogitação. Por quê? Por uma série de razões. Uma delas é a razão econômica. Os Estados Unidos vivem uma profunda crise econômica, certo? Do ponto de vista da produção de riqueza mundial, o G7 hoje já está abaixo, certo, dos BRICS. Os BRICS já têm um PIB maior do que o G7. Então, do ponto de vista da economia, essa é a realidade. Do ponto de vista militar, também se colocou uma outra situação, certo? A Rússia se reconstruiu e de 2007 para cá conseguiu reconstruir sua condição militar para poder se defender dessa condição. Então, hoje a realidade militar mundial é diferente, a correlação de força militar no mundo é diferente, certo? Hoje, depois de 2015, e eu diria que o momento-chave dessa mudança também, certo? Foi em 2015, do conflito na Síria, quando a Rússia interviu e enviou lá do Mar Negro, né, mísseis para alvos na Síria, mostrando os seus novos equipamentos militares, a sua nova capacidade militar. Isso é um momento de mudança, certo, da correlação de força militar no mundo. Então, é esse processo que parece, certo, que está num momento de transformação, de virada, certo, no planeta, e o conflito na Palestina é só um elemento, certo, dentro desse processo. Eu não separaria esse conflito do conflito na Ucrânia, que visa, certo, exatamente enfrentar a Rússia, com o objetivo de dividir a Rússia, de fragmentar a Rússia em várias nações. Eu não separaria, certo, do conflito em Taiwan, certo, na China, certo, que vem sendo alimentado, vem sendo incentivado pelos Estados Unidos. Eu não separaria dos conflitos, certo, na África, certo, e dos processos de luta, certo, pela independência e pela soberania dos países africanos. Não separaria do nosso contexto aqui na América Latina, certo, o que a gente está vendo aqui no Brasil, na Argentina, certo, no Equador, certo, em todos os países, na Guiana, certo, na Venezuela. Todo esse processo está totalmente ligado, e é exatamente isso que o documento, né, do Dilermando, certo, o artigo bastante amplo, né, bastante profundo, que o Dilermando conseguiu reunir, né, no seu texto, ele coloca, né, quer dizer, o mundo está nesse processo de transformação e envolve exatamente todo o planeta. A gente pode chamar, inclusive alguns autores chamam de Terceira Guerra Mundial, né? Já vivemos uma Terceira Guerra Mundial, ela apenas não é declarada como tal, mas já está em curso, né? Então é esse processo de transformação rumo a um mundo multipolar ou pluripolar. Pluripolar pelo sentido de que não é somente uma economia, núcleos de economia capitalista, certo? Vão ter outras formas, outros núcleos, né? A China, por exemplo, tem uma economia socialista, né? A Coreia tem uma economia socialista, Cuba, Vietnã, outros países têm economias com outro sistema econômico. Então, polos diferentes, a Índia, a América Latina, quer dizer, os países capitalistas e outras formas de sistema econômico, quer dizer, vão formar núcleos no mundo, quer dizer, esse mundo multipolar que se desenha, certo, ele vai ter uma outra configuração, sem o domínio, certo, hegemônico de uma única potência, né, que determina, que decide e tal. Então, acho que esse processo é um processo bastante perigoso, porque as condições para a destruição do mundo, elas estão dadas, certo?
existe capacidade nuclear para explodir o mundo, para acabar com a vida no planeta e tal, o processo, essa condição faz com que o processo necessariamente não seja imediato, quer dizer, não seja um simples checkmate, ele seja um jogo, certo, de disputa, de correlação de força, que vai se desenvolvendo, certo, ao longo desse tempo. E eu acho que, inclusive, está sendo muito acelerado, certo? Nós estamos vivendo, nesse momento, eventos a cada dia. Eu acho que o comandante Robson está tendo um trabalho como nunca, porque ele tem que analisar e debater e trazer o entendimento sobre acontecimentos que estão se acumulando aí. Tem dias que acontecem vários eventos de bastante relevância para a conjuntura, para a geopolítica mundial. Então, é esse o processo que a gente está vivendo, a gente precisa entender nesse contexto, certo, o conflito na Palestina e a coragem hoje, inclusive, né, de um líder como o presidente do Brasil, para colocar o dedo na ferida, certo? Porque Israel manteve durante 70 anos o monopólio sobre a palavra. Nenhum outro povo que sofreu teve o direito, certo, de reclamar, certo, o sofrimento de um. É um marco, eu acho que é um marco histórico, eu acho que é uma virada, certo, significativa, e vai ter uma consequência bastante grande, certo, na virada de jogo, do posicionamento mundial, certo, nessa questão da Palestina.